Olá, pessoal! Que bom tê-los aqui comigo para a leitura, para a continuação da leitura do nosso querido livro Peso das Dietas, da Sophie Deran. Eu não consegui finalizar a leitura do capítulo na última semana, então agora a gente vai continuar na página 70 com o subtítulo Quebrar as Crenças e os Mitos. É verdade que comer carboidratos à noite engorda? Será que beber durante a refeição engorda? São tantas as crenças e as regras que acabam desorientando e estressando as pessoas no momento de comer. Com o estudo da nutrição, um dos meus objetivos era entender de onde vinham as regras de nutrição. Será que é mesmo assim? Quantos mitos, quantas dietas mágicas, medo de alimentos perigosos? As regras complicam cada vez mais o ato de comer e deixam as pessoas com a impressão de que, se não fizerem do jeito certo, entre aspas, vão engordar de repente. Que perigo! A nutrição estudou amplamente os valores energéticos e nutritivos dos alimentos, isso é um fato. Só que a maioria dos estudos ocorreu em laboratório e dificilmente dentro de um corpo vivo. E hoje vemos que o mesmo alimento provoca uma reação diferente no metabolismo de acordo com a pessoa, o sexo, a idade, o horário do dia e o jeito que esse alimento foi consumido, com culpa ou não. Vemos também que dois alimentos de mesmo valor calórico percorrem diferentes vias do metabolismo e podem ter destinos diferentes. Podem, por exemplo, se transformar em energia, combustível ou em armazenamento de gordura. Precisamos rever esses conceitos de que um alimento é só caloria e nutrientes. Também precisamos parar de demonizar alimentos, grupos de alimentos ou nutrientes. A guerra contra a gordura começou há quase 40 anos. Depois disso, vários vilões foram designados como tal e atacados. Caso do carboidrato, do açúcar, do glúten, da lactose, e tudo isso acaba com o nosso prazer. Comer virou um ato potencialmente perigoso. Os profissionais de saúde sempre focalizaram no peso, nas calorias e nos nutrientes, e esqueceram uma parte importante do ser humano, o comportamento, ou seja, como ele come. Separei alguns dos maiores mitos ou erros da ciência da nutrição. Vamos a eles. Mito número 1. Para perder peso, basta fechar a boca e malhar. O peso seria o simples resultado do que você come, menos o que você gasta. Durante décadas, nos transmitiram o princípio de fechar a boca e fazer atividade física para emagrecer. Nessa lógica, o seu peso é resultado do que você come em calorias menos o que você gasta, certo? Não é tão simples assim. O corpo reage às leis da biologia e não da física. Todo estresse leva o corpo a se defender, se adaptar com um mecanismo de resistência e com o risco de engordar. Com isso, fica muito difícil emagrecer a longo prazo. Mito número 2. É o estômago e o metabolismo que controlam o que comemos e o nosso peso. Não. Quem controla o peso é o cérebro. Mito número 3. Fazer dieta emagrece. Isso pode ser verdade a curto prazo, mas não a longo prazo. Isso também mexe com o seu cérebro e aumenta seu apetite, reduzindo seu metabolismo. O risco? Você ganhar peso a longo prazo. Essa é a explicação para o famoso efeito sanfona. Não é uma questão de falta de controle, disciplina ou fraqueza. O seu corpo não deixa você emagrecer, especialmente se a perda de peso é rápida e assustadora. Fazer dieta é provavelmente um dos fatores da epidemia de obesidade, disse um pesquisador num artigo intitulado Fazer dieta engorda? Contar calorias ajuda a emagrecer. Contar calorias acaba tirando de você o prazer de comer e muda a sua relação com a comida. Comer se transforma numa tarefa. Caloria não quer dizer qualidade. As calorias não são iguais e o seu corpo não enxerga só como caloria, mas também como informação. 150 calorias de refrigerante não vão conversar com o seu corpo do mesmo modo que 150 calorias de legumes e verduras. A quantidade de calorias é a mesma, mas o efeito no metabolismo não. O refrigerante tem muito açúcar
E esse é o único nutriente que você vai ingerir junto com os corantes, etc. Já os legumes e as verduras trazem milhares de compostos bioativos que conversam com seus genes. Mito número 5. Perder peso é uma questão de controle. O controle que temos sobre a nossa fome é temporário. Depois de perdermos peso, o cérebro aumenta a fome e reduz o metabolismo para se adaptar a essa perda de peso. Esse ajuste do controle da fome pode despertar compulsões. Um estudo mostrou que uma dieta muito restritiva pode aumentar 18 vezes o risco de um transtorno alimentar. O comportamento é tão importante quanto os nutrientes. Não dá para ficar o tempo todo controlando o nosso cérebro. É ele quem ganha. Também eu li esses dias, eu ainda tô com um pouco de tosse, tá? Eu li esses dias que, em relação à biologia também, que a nossa biologia sempre vai vencer. E aqui, pessoal, não significa que não existe perda de peso. O que a Sofia está falando aqui no livro é que quando essa perda de peso ela é rápida e baseada em restrição alimentar, esse peso ele vai ser recuperado a longo prazo, e é isso que mostram os estudos, né? Então, a gente sempre fala, a gente repete. 95% das pessoas voltam a engordar depois de fazer a dieta, em torno de 5 anos. Então, por que voltam a engordar? Porque o processo de emagrecimento foi um processo baseado nas regras de controle, nessas regras externas, nessa coisa da restrição, da dieta mesmo, né? E não um processo mediado ou um processo que traz mais essa questão da reconexão com os sinais de fome e saciedade. E também, enquanto nutricionista que trabalha com essa abordagem comportamental, não seria ético eu dizer ou eu garantir que você vai emagrecer, porque eu não sei o que se passa dentro do seu metabolismo. É muita presunção, e a gente vê muito isso em profissionais de saúde, de nutricionistas inclusive, garantir que o seu método de emagrecimento, o protocolo, como eles gostam de chamar também, é definitivo e é certeiro, assim, certeza que você vai emagrecer. Faça o método e você vai emagrecer. E aí, se der errado, ou se você emagrecer e engordar depois, a culpa não é do método, né? Vai ser sempre da pessoa. É isso que eles vendem, é isso que eles, na verdade, a mensagem que eles passam pra gente o tempo todo. Voltando aqui pro livro. Mito número 6. Deve-se evitar gordura a qualquer custo. A gordura não é um vilão e não é só responsável por ganhar peso. Não é a gordura que comemos que vira gordura no nosso corpo. Esse princípio da nutrição provavelmente seja um dos maiores erros da nutrição atual. A gordura que comemos é digerida e quebrada no nosso organismo. É diferente da gordura que o nosso corpo produz, no caso ali para armazenar. A gordura dos alimentos é essencial, assim como o carboidrato, para o corpo funcionar bem. Também, um pouco de gordura na refeição aumenta a sensação de prazer e saciedade, o que nos ajuda a comer menos. O nosso cérebro é constituído principalmente de gordura. Precisamos de colesterol para consertar o nosso metabolismo celular e hormonal. Nós também precisamos de carboidrato, ele é o combustível do nosso corpo. Basta a gente pensar, né? Então, uma refeição que você faz, que ela tem mais carboidratos do que proteínas e gorduras, qual é o tempo que você se mantém saciado ou saciada? Vamos imaginar num alimento que tem mais gordura, sei lá, uma feijoada, né? Então, quando a gente come um alimento assim, normalmente a fome vai aparecer algumas horas depois, diferente de quando a gente come uma refeição que é, sei lá, só um pãozinho. Então, isso assim é bem importante a gente ter em mente. E claro, a questão do prazer. É algo que a gente sempre bate na tecla, porque não se pode desvincular o prazer da nossa alimentação. Quando nós fazemos isso, e é isso que as dietas propõem muitas vezes, que você pense só no shape ou no corpo que você quer atingir, essas palavras causam um certo incômodo para mim, mas pode perceber, eles até usam aquela fala assim, você não vai passar fome, mas não se fala muito em prazer, em satisfação. É como se isso não fosse importante, como se você não precisasse disso, e é por isso que a dieta não é sustentável.
Porque ter prazer por meio da alimentação é uma das coisas assim extremamente importantes, é fundamental, né? Vamos continuar aqui. Mito número 7. Deve-se comer só alimento diet light. Comer alimentos para tentar enganar o cérebro e o corpo não é interessante. Da maioria desses produtos, retirou-se a gordura, parcial ou completamente. E quando você tira a gordura da sua alimentação, tira o gosto e a suavidade dos alimentos. A indústria teve de descobrir como aumentar o paladar e o gosto bom desses produtos. Adivinhe o que foi feito na maioria dos casos? Nesses produtos colocaram mais açúcar, amido modificado, xarope de glicose, xarope de açúcar, etc. Pense bem, os produtos light e diet não são muito interessantes. O gosto deles pode trazer pouca satisfação e incentivar você a comer mais. Até, às vezes, se passa essa ideia de que, por ser diet ou light, pode comer à vontade. E não é bem assim. Ai, perdão pela minha tosse, pessoal. Mito número 8. Achar que é só genética. O seu DNA não é o seu destino. A genética pode conduzir, sim, a uma predisposição ao ganho de peso. Mas hoje está bem claro que temos a possibilidade de ligar ou desligar genes, e o principal fator que atua na expressão dos genes é a alimentação. Já foi comprovado que as pessoas com uma grande disposição à obesidade, mas que têm uma vida saudável, uma alimentação adequada e fazem exercícios físicos, não desenvolvem obesidade. Você pode melhorar a expressão dos seus genes. Eu poderia escrever um livro inteiro sobre vários outros mitos e regras, não necessariamente comprovados, impostos como verdades absolutas. Não beber durante a refeição, não comer carboidratos à noite, beber mais de 2 litros de água por dia. Aqui, pessoal, tem um texto que é em negrito e está destacado aqui com um pontilhado. Então, é um texto para ficar um pouco mais diferente do restante do livro. Vai falar sobre a primeira lei da termodinâmica. O princípio da termodinâmica de conservação de energia é um princípio da física. Muito interessante essa lei da física. De acordo com o princípio da conservação de energia, a energia não pode ser criada nem destruída, mas somente transformada de uma espécie em outra. Foi o que eu aprendi nos meus estudos de engenharia e fiquei surpresa de encontrar de novo esse princípio quando estudava nutrição. Para quem não lembra, a Sophie também é engenheira agrônoma. Seguindo esse princípio, somos mesmo o resultado do que comemos e do que gastamos, mas, na realidade, o combustível que ingerimos vai se transformar em gordura, sangue, energia, osso, cabelo, etc. Não apenas em peso e mais ou a menos. Além disso, devido aos nossos próprios hormônios, o destino dos alimentos não vai determinar em nós as mesmas reações que determinarão no nosso vizinho. Ou seja, o processo é diferente para cada pessoa. Por isso que é tão delicado quando nós vemos profissionais ou pessoas assim que não são profissionais, mas que passaram por um processo de emagrecimento e querem compartilhar aquela experiência como se aquela experiência, aquilo que essa pessoa viveu, fosse dar certo para as outras pessoas. Isso é bem problemático porque para quem está fazendo isso, talvez ela ache que ela está ajudando. Mas veja, a gente não sabe como está a vida, as questões emocionais, todos os outros complicadores, todas as demandas que essa outra pessoa tem lá do outro lado. Essa outra pessoa que vem para seguir esse método ou esse protocolo. Então, essas mensagens de foco, força e fé, você vai conseguir porque é só querer, isso tudo, para algumas pessoas pode sim servir de incentivo para manter, de repente, algum hábito, ou para começar, sei lá, uma atividade física e tudo, mas a gente percebe que isso não funciona para todo mundo. Essa coisa de... Mesma situação se dá quando a gente motiva pelo medo, assim, você quer viver mais, ou quer prevenir alguma doença lá no futuro, então faça agora, porque senão você vai ficar assim, vai ficar doente, né? Isso também não é uma forma... tão interessante para motivar as pessoas, né? É meio que aquela história lá, o tiro sai pela culatra, né? Vamos retornar para cá. O nosso peso não é simplesmente o resultado do que comemos menos o que gastamos.
Precisamos aprender isso e parar de estigmatizar uma pessoa que tem excesso de peso como uma pessoa preguiçosa e gulosa. Isso é bem importante, pessoal. Esse preconceito, esse olhar que muitas vezes nós, até os profissionais de saúde, temos em relação a essa pessoa que está com sobrepeso ou obesidade. E é interessante que a gente comece a refletir sobre os nossos comportamentos e a forma como nós tratamos as pessoas, os comentários que nós fazemos. Por exemplo, você encontra alguém e diz assim: ah, nossa, como você tá bonita, emagreceu? Quanto você emagreceu? Então, esse é um comentário que parece inofensivo, mas na verdade ele vem carregado de um preconceito, porque você passa a ideia de que existe um corpo, ou um formato, ou um tamanho que é adequado. E que agora essa pessoa, ela merece esse elogio porque ela tá nesse lugar. Então, é algo assim que a gente precisa refletir sobre a nossa conduta no dia a dia, né? Então, vamos imaginar assim que, tá, a gente já fez esses comentários, ok, mas vamos pensar daqui pra frente, né? Que outras coisas a gente pode elogiar que não tenha, coisas que não tenham a ver com a aparência diretamente. Uma caloria de carboidrato não é igual a uma caloria de proteína quando o corpo recebe a refeição. O carboidrato e a proteína vão usar metabolismos diferentes no nosso corpo e acionar reações metabólicas diferentes. Mesmo dentro dos carboidratos, a glicose e a frutose não vão ter o mesmo destino. O que importa muito é a qualidade do alimento, não só a energia dele. Esse princípio simplificado do funcionamento do nosso corpo fez a ciência da nutrição errar no entendimento de como lidar com a perda de peso. Quando você ouve falar que nosso peso é o resultado das calorias que ingerimos, menos as calorias que gastamos, parece muito simples perder peso. É só fechar a boca e malhar, certo? Agora já sabemos que não. E às vezes eu fico espantada o tanto que essa informação de que o carboidrato seria um vilão e o tanto de pessoas que querem aderir a uma alimentação low carb ou no carb, né? Sem nada de carboidrato. Quanto que o carboidrato é um nutriente dos 3 macronutrientes que a gente tem, a gordura, a proteína e o carboidrato. O carboidrato é o que, dentro de um contexto de uma alimentação saudável, é o que deveria estar em maior quantidade, em percentual, né? A proteína a gente tem uma necessidade pequena, comparando os 3 macronutrientes é o que a gente tem uma necessidade menor. Também ao contrário do que muita gente acredita, acredita-se que precisa assim ter uma ingestão altíssima de proteínas para poder ir para a academia, para fazer musculação, ou que tem que sempre suplementar. Isso não é verdade, né? Então, a proteína é o nutriente que o nosso corpo precisa em menor quantidade. Em segundo lugar, fica a gordura. Então, a gente precisa de mais gordura em relação à proteína, mas disparado na frente é o carboidrato, né? Porque o carboidrato é uma energia de fácil assimilação. Então, imagine assim, nós estamos gastando energia o tempo todo. Eu tô aqui sentada, olhando para o computador, falando com vocês, mas eu estou gastando muita energia. Ao contrário também do que se pensa, que o que gasta energia é fazer atividade física, ok, a gente até gasta. Mas se a gente for olhar, o que realmente, onde a gente gasta energia é o nosso metabolismo basal, é o fato de estar vivo. Eu tô aqui viva, respirando, falando, é isso que gasta mais energia ao longo do dia. A atividade física, ela aumenta um pouco esse gasto energético, mas não é algo assim que diga, nossa, quanto gasto a mais, tá? E essa energia de fácil assimilação, por que o organismo gosta tanto dela? Porque ele consegue digerir esses alimentos que têm carboidrato e transformar eles em energia em uma forma fácil e rápida. Então não é algo custoso ou dispendioso para o nosso organismo. Quando a gente ingere menos carboidrato do que o nosso corpo necessita, o que acontece? As pessoas normalmente acreditam, se eu comer menos carboidrato eu vou emagrecer, porque a gordura que está estocada no meu organismo vai entrar ali na queima, né, na rota metabólica, então eu vou gastar essa gordura. Não necessariamente. Primeiro o organismo vai usar todas as reservas que ainda tem ali de glicogênio muscular e hepático, e depois ele vai produzir glicogênio a partir do quê? De proteína. Então, olha só,
é bem diferente do que as pessoas pensam, né? Então, o carboidrato, ele é um nutriente fundamental, né? Ele é um nutriente muito importante. A gente não deveria ter tanto medo de consumir o carboidrato. Bom, agora nós vamos começar aqui deixa eu ver, um capítulo novo. Se chama Não Sabemos Mais o que Comer. Nossa, como é difícil saber o que comer. E cada refeição pode nos deixar cheios de angústia sobre o que e quanto comer. Temos tanta oferta e tantas regras a seguir, tanto medo de engordar. É um sofrimento, né? Veja que é um sofrimento que permeia a alimentação. E a alimentação é algo que a gente faz, sei lá, pelo menos 3 vezes por dia, ou 4 ou 5. Então, para quem está realmente fixado nessas ideias de dieta e de que não dá para confiar no corpo e nos alimentos, é realmente um sofrimento muito grande, porque a cada refeição é um novo medo, é uma nova angústia, e é a culpa e a vergonha. Então, por isso que eu acho que a gente precisa falar realmente muito sobre isso, para que as pessoas possam viver em paz, né? Comer em paz também. Esses dias eu vi um post no Instagram que era assim: deixem os alimentos em paz. Eu achei ótimo, né? A vida já é muito difícil por si só, deixem os alimentos em paz. Vamos continuar aqui no livro. Isso sem falar nas modas que todos os dias surgem, não se sabe bem de onde. Agora não se pode comer determinado alimento, porque ele representa um risco para o coração. Passado um tempo, outro alimento passa a ser o vilão. Passado mais um tempo, aquele produto que ameaçava o coração agora faz bem para ele. Complicado, não é? Comer virou uma dor de cabeça. E quando queremos saber mais sobre nutrição, tudo fica mais confuso ainda. Mais um título aqui, um capítulo iniciando. Como era antigamente? Antigamente, as pessoas se preocupavam menos e não existiam tantas informações científicas sobre os alimentos. As pessoas comiam o que tinham. Eu achei barato isso aqui, as pessoas comiam o que tinham. A preocupação antigamente era se teria alimentos para fazer a refeição, né? E hoje em dia a gente se preocupa em não comer os alimentos. Caramba! Claro que muitos passavam fome, mas nas últimas gerações, os que tinham comida comiam sempre no horário que era regular e natural para aquela sociedade. Pense bem, você acha que seu avô ou bisavô iam deixar de almoçar ou aceitar almoçar a qualquer hora? Na verdade, comer era uma rotina indiscutível. Os alimentos eram preparados e servidos à mesa nos horários regulares e pronto. Claro, não havia a mesma oferta de alimentos de hoje, nem essa preocupação com o corpo ou com comer o que faz bem. De fato, hoje em dia, existe todo um marketing que nos impulsiona para o consumismo em relação à alimentação e a outros tipos de consumo, mas todo o marketing dizendo que a gente tem que comer, que os alimentos são muito gostosos e você precisa comer, experimentar e tal. E do outro lado, também uma indústria que fatura muito dizendo que você tem que emagrecer. Então, realmente é desafiante toda essa relação. Por isso que a gente tem que compreender os motivadores da indústria primeiro, para que a gente consiga alinhar a nossa rotina e a nossa alimentação de um jeito equilibrado, né? Eu até não gostava da palavra saudável, mas ultimamente eu tenho voltado a usar. E aí eu pensei num contexto assim, alimentação saudável dentro de uma vida equilibrada. Porque a saúde ela é muito mais do que só estar com os exames em dia, né? Ela contempla as questões psicológicas e afetivas, de relacionamentos, enfim. E a alimentação é uma parte importante dentro desse contexto, né? Nossa, eu fui longe agora, deixa eu voltar para cá. Um estudo realizado com americanos e franceses queria saber sobre o conhecimento nutricional da gordura. O resultado foi que nos Estados Unidos as pessoas sabiam muito mais sobre nutrição do que na França. Os franceses não sabem muita coisa sobre composição nutricional dos alimentos, mas sabem que pão com queijo brie é delicioso.
Esse estudo levantou o problema de se saber quanto de nutrição a ponto de se desligar do próprio corpo e acabar comendo por obrigação, em vez de escutar os sinais enviados pelo cérebro. Gente, eu vou ler de novo, porque isso aqui é muito importante. Esse estudo levantou o problema de se saber tanto de nutrição a ponto de se desligar do seu próprio corpo e acabar comendo por obrigação, em vez de escutar os sinais enviados pelo cérebro. Vejo isso no consultório com pessoas de todas as idades. Vejo isso também no hospital, tanto com pessoas que sofrem de obesidade, quanto com as que têm um transtorno alimentar. Comer deveria ser a coisa mais prazerosa do mundo e hoje virou um sofrimento, um questionamento. Tudo foi reduzido ao que e quanto comer. Estamos focando no alimento, simplificando bem as coisas. Ou o alimento é bom ou é ruim, ou seja, ou emagrece ou engorda, ou pode curar o câncer ou tem propriedades milagrosas. Isso não tem sentido. Aqui tem aquelas frases de destaque, também em negrito. Nenhum alimento por si só vai fazer engordar ou emagrecer, ou curar o câncer, ou transformar seu rosto, ou eliminar milagrosamente a celulite. Assim, eu acho que é importante repetir isso aqui porque a gente ainda vê muito, né, isso sendo vendido por aí, de que basta inserir, sei lá, esses dias me falaram de couve, comer couve de todas as formas possíveis, em todas as refeições, todos os dias. Mas não é um alimento, né, que vai ter o potencial de curar ou de gerar uma doença, né? É um conjunto de alimentos associado a um estilo de vida. Veja que não é uma coisa simples. Essa coisa que as pessoas têm de simplificar a nossa biologia, de simplificar o nosso metabolismo, é muito, muito ridículo, assim, né? Quando você se concentra apenas nas calorias e nos alimentos, se esquece de escutar o seu corpo. Não reage mais à fome ou à saciedade. Só reage com terrorismo ao que está comendo. Comer vira uma coisa estressante, que deixa você com muita culpa. Comer não deveria preocupar você o dia todo. Se você não está bem, se sua vida só gira ao redor de comida e do seu corpo, procure ajuda. Trabalho com pessoas que sofrem de transtornos alimentares e são obcecadas pela balança e pelo que vão ou não comer. Essa obsessão pode fazer o cérebro um refém, de maneira que só fica pensando nisso e a pessoa deixa de viver uma vida tranquila. Eu lembrei que eu vi esses dias também na rede social uma pessoa comentando que ela se pesava todos os dias, de manhã e à noite, para monitorar o peso. E que ela sabia que à noite ela pesava um pouco mais, porque ela tinha comido durante o dia, a retenção de líquido e tudo mais, mas ela tinha ali um número que ela considerava aceitável. E se ela tivesse, por exemplo, mais do que X quilos ali à noite em relação ao peso da manhã, ela sabia que ela estava ferrada para o dia seguinte. Ou seja, dava a entender ali que no dia seguinte ela ia comer menos. Então, veja, esse é um tipo de comportamento, assim, bem complicado. Mostra que há um sofrimento em relação ao comer, né? Que é o que a gente tá falando aqui, justamente que não deveria, né? O comer não deveria preocupar a gente o dia todo. Na verdade, comer é só mais uma coisa que você faz durante o dia. E aqui eu não tô falando coisa no sentido pejorativo. A gente já sabe que a alimentação é muito importante do ponto de vista biológico, sim, mas psicológico, emocional. Mas o que eu tô querendo dizer é que é só uma parte, é porque realmente só uma parte dentro de uma vida composta por tantas outras partes, né? Para não falar coisa de novo. Então, por isso que isso de ficar pensando muito, eu costumo dizer que a nossa racionalidade em relação à alimentação, ela deveria ser só a lista de compras. Sei lá, eu quero cozinhar, fazer uma sopa, enfim, e eu vou me planejar talvez para aquela semana, eu quero fazer uma sopa na segunda, e na quarta eu vou fazer um ovo mexido no jantar, enfim. Então, isso é racionalidade, eu vou fazer a lista de compras baseado no que eu quero comer, porque também não dá pra pensar em fazer uma refeição se eu chegar lá na cozinha e não tiver nada.
de alimentos disponíveis, né? Aí é pedir pra gente partir pro que é mais fácil, principalmente se a gente tá com muita fome, que é pedir, de repente, uma comida do aplicativo. Não que isso seja ruim, não necessariamente, mas a gente sabe que se a gente fizer isso também com uma frequência alta, é... não quero usar um termo aqui que possa ser ambíguo, mas a gente sabe que lanches em geral, eles acabam tendo um desequilíbrio entre esses 3 macronutrientes que a gente comentou ali antes, né? Então, normalmente eles são mais carregados de gordura, muito mais do que uma refeição mais caseira, né? E eles têm muito sódio. Então, nesse sentido, que a gente fala que não é tão interessante pedir esse lanche lá do aplicativo todos os dias, né? Claro que ele vai ter a importância no sentido de repente, a simbologia que tem quando você pede uma refeição, tipo a pizza. O que significa pizza para você? Né? Esses dias eu fiz um post sobre o café. O que significa o café para mim? E não a bebida café. É o ritual de fazer o café da tarde. E que às vezes eu nem tô com fome necessariamente, mas eu quero tomar aquele café e comer ali uma coisinha, porque para mim tem um significado muito grande de me sentir plena, completa, satisfeita comigo mesmo, né? Então, ó, de novo aqui eu dei uma viajada. Vamos voltar para cá. Comer não deveria ser uma tortura ou um estresse, não deveria causar um mal-estar a ponto de algumas pessoas sentirem urgência de encontrar alternativas purgativas ou de viver com sentimento de culpa. Gente, culpa, ela não deveria estar associada à alimentação. A não ser que esse alimento tenha sido roubado. Né? Mas fora disso, a gente não deveria sentir sentimento de culpa, sentir a culpa em relação ao que a gente come. Ninguém tem o direito de obrigar você a comer um alimento que não quer, ou limitar você a certa quantidade. O corpo é seu, escute o seu corpo. Eu acho isso aqui um barato. Eu acho isso aqui muito fantástico, assim. Não é um nutricionista, mesmo ele sendo um profissional especialista em alimentação humana, mas nem ele é capaz de te dizer exatamente o que comer e quanto comer. Porque essa escolha, ela vai estar dentro de um contexto de uma alimentação saudável. Essa escolha, ela tem que estar baseada na tua vida, em todos os aspectos da sua vida, né? Muitas pessoas que me procuram após várias dietas e ganho de peso não sabem mais o que significa estar satisfeito. Ou têm medo de ter fome porque por perderem o controle. Outras pessoas não conseguem mais comer um chocolate sem culpa e não aproveitam o momento de tanto que isso gera estresse. O meu trabalho é maravilhoso. Nada me deixa mais contente do que quando as pessoas recuperam uma atitude mais tranquila em relação a comer. Gente, isso aqui é fantástico. Esses dias eu recebi o relato de uma paciente que pela primeira vez, depois de muitos anos, ela conseguiu comer uma pizza, que é um alimento que para ela tem uma afetividade, é uma coisa que ela gosta muito, e ela comeu sem culpa. E ela descreveu assim como sendo uma sensação assim maravilhosa, né? Então é sobre isso, né? Isso é um avanço, a gente considera isso um avanço, né? O sucesso do processo, do acompanhamento dentro da abordagem comportamental, creio que eu já tenha falado, mas eu vou repetir, não se baseia só no peso. E nem o peso é o primeiro a ser olhado ali como um sucesso, mas justamente é a mudança de comportamento em relação à comida, porque essa é a chave da mudança, de uma mudança sustentável. Porque aqui a gente está falando de mudança de hábitos, de algo que você possa fazer para a vida inteira, porque não é projeto verão, é projeto vida. Deixa eu ver aqui. Lembro de uma moça que tinha compulsões regularmente e um belo dia me disse: ontem, que legal, o mesmo exemplo que eu dei. Pedi uma pizza e fiquei satisfeita e feliz com 2 pedaços. Antigamente eu comia metade da pizza sem ficar satisfeita e ficava sentindo muita culpa. É isso que faz, esse viés cognitivo que acontece quando a gente enxerga
certos alimentos como proibidos. A gente pensar num alimento como proibido aumenta esse desejo, essa vontade de comer esse alimento. A tendência é que a gente consuma desconectado, então sem realmente apreciar o sabor desse alimento. E aí, ao final, acaba comendo mais do que precisa para sentir aquela saciedade, aquela satisfação. E ao final vem a culpa. Então, por isso que a gente fala tanto em permissão incondicional para comer. Parece uma coisa assim do outro mundo. Mas, pessoal, é a chave, assim, né? E se dar essa permissão incondicional para comer vai fazer com que você consiga, pouco a pouco, ir fazendo as pazes com o alimento, com a comida. E não vou dizer assim que isso é uma coisa simples ou que vai ser de um dia para o outro, vai virar uma chavinha e nunca mais você vai... Não é assim. Então, é aos poucos que isso vai acontecendo, mas a gente percebe que depois que você sente essa sensação uma vez, a tendência é que você consiga replicar ou sentir mais vezes, né? Essa sensação de bem-estar, essa culpa vai diminuindo. Continuando aqui. Ou de outra que me contou que havia muito tempo não se permitia comer chocolate. Como sobremesa, comeu um pouco sem culpa e foi maravilhoso. Pizza ou chocolate não são alimentos ruins. Foram demonizados como os alimentos diet light foram incentivados. Prefiro o alimento tradicional, a versão light, pouco satisfatória e que vai fazer você comer em excesso para ficar satisfeito. Também já falei das modas que regularmente demonizam alimentos ou nutrientes. Por exemplo, agora é a vez do glúten. Só uma pequena parte da população precisa se preocupar com isso e sempre após a confirmação de diagnóstico de doença celíaca. Para a grande maioria, tirar o glúten é um estresse desnecessário e pode tornar a vida um inferno para a família inteira. Gente, aquele pãozinho tão delicioso no café da manhã. Às vezes as pessoas não se permitem comer justamente por acreditar que é um alimento que não deveria, não faz bem, né? Penso especialmente nos filhos de famílias que conseguem eliminar o glúten, esquecendo que os filhos não vão necessariamente entender essa proibição e ficar com um estresse geral sobre os alimentos potencialmente perigosos. Tem glúten no pão, nas pizzas, nos bolos e é nossa cultura. Recomendar uma dieta sem glúten para uma pessoa que está bem, só porque ela quer perder peso, é irresponsável e afeta muito a sua relação com os alimentos. A vida acaba ficando mais difícil em relação ao que comer. Tirar o glúten da alimentação é uma coisa complicada. Claro que a pessoa vai inicialmente perder peso. Ela vai parar de vez de comer alimentos industrializados e é por isso que está na moda. Só que infelizmente isso apenas aumenta aquele terrorismo nutricional. Quando você para de demonizar os alimentos, passa a ter uma relação mais tranquila com eles. Voltando ao estudo que comparou o comportamento alimentar de mulheres americanas com o de mulheres francesas, esse estudo perguntava várias coisas sobre alimentos. Quando a pergunta foi o que o bolo de chocolate significava para elas, as americanas responderam que significava engordar, culpa, gordura. E as francesas, por sua vez, responderam que significava festa, aniversário e prazer. É fantástico isso, gente! O mesmo bolo de chocolate comido com culpa, em vez de ser degustado ou consumido com alegria e prazer, não tem o mesmo resultado no corpo. Provavelmente o bolo comido com culpa vai ser engolido e deixar uma sensação de estresse, enquanto o bolo comido com prazer vai trazer satisfação e bem-estar, sem que se precise comer muito. Está comprovado que o estado de estresse no qual você se acha na hora de comer influencia sua digestão ou seu metabolismo. Então, coma com prazer e tranquilidade. Ai, que lindo, né? Vamos parar por aqui hoje. Na semana que vem a gente retoma a leitura na página 85. Beijos e até mais!